20 grandes erros, ilusões e enganos da história. Objetivo: com esse vídeo, tenho a intenção de demonstrar como errar faz parte da condição humana, desde erros individuais que cometemos no dia a dia, como erros de percepção, até grandes equívocos históricos e científicos que perduraram por séculos, como a crença que a Terra seria o centro do universo. A lista de exemplos serve como um vídeo leve de curiosidades e terão cerca de 20 exemplos clássicos de como a mente humana, seja individualmente ou coletivamente, podem falhar. 1. A ilusão de Müller-Lyer. Você já viu aquelas duas linhas com setas nas pontas, onde uma parece mais longa que a outra? Esse é o truque de Müller-Lyer. Nosso cérebro interpreta o contexto das setas como sendo perspectivas de profundidade, e isso altera a percepção do tamanho real. Mas, na verdade, as duas linhas têm exatamente o mesmo comprimento. Esse exemplo mostra como até algo que parece óbvio aos olhos pode ser apenas uma distorção criada pela mente. 2. O problema do táxi, a falácia bayesiana. Imagine uma cidade com táxis verdes e azuis. Apenas 15% são azuis, mas uma testemunha afirma com 80% de certeza que viu um táxi azul envolvido num acidente. Intuitivamente pensamos, bom, 80% de chances de ser azul. Mas aplicando o raciocínio bayesiano, descobrimos que, na verdade, a probabilidade é de cerca de 41%. Isso porque a base estatística, o fato de só 15% da frota ser azul, pesa muito mais do que a confiança da testemunha. É contraintuitivo porque confiamos demais no testemunho direto e subestimamos a estatística. 3. O Lamarckismo. Jean-Baptiste Lamarck acreditava que características adquiridas durante a vida poderiam ser herdadas. Por exemplo, uma girafa que esticasse o pescoço para alcançar folhas altas transmitiria um pescoço mais comprido para os descendentes. Hoje sabemos que a evolução não funciona assim. É a seleção natural, baseada em mutações genéticas aleatórias que moldam as espécies. Mas o lamarquismo foi aceito por muito tempo, e até hoje algumas pessoas repetem essa ideia intuitiva de herança direta de hábitos. 4. A frenologia. No século XIX, acreditava-se que a personalidade e a inteligência podiam ser medidas pelas saliências do crânio. Mapas cranianos eram usados até para contratar funcionários ou avaliar criminosos. Hoje sabemos que não há relação entre caroços na cabeça e traços de caráter. Esse erro, porém, influenciou práticas sociais e até justificou preconceitos pseudocientíficos. 5. Memória da água, a base da homeopatia. A ideia é que a água teria a capacidade de lembrar substâncias mesmo após diluições tão extremas que não restaria nenhuma molécula do composto original. Essa é a base da homeopatia. Intuitivamente parece plausível, afinal pensamos na água como algo puro e sábio. Mas não existe nenhum mecanismo físico-químico conhecido que sustente essa memória. É um bom exemplo de como metáforas intuitivas podem enganar. 6. O mito do alfa e beta nos lobos. Muita gente acredita que os lobos vivem em bandos rigidamente organizados em uma hierarquia de alfa, beta e ômega, como se fosse uma pirâmide social de dominância. Essa ideia se popularizou em livros e documentários antigos, mas na verdade surgiu de um estudo equivocado feito com lobos em cativeiro, que não reproduziam um comportamento natural da espécie. Pesquisas posteriores mostraram que bandos de lobos são, na maioria dos casos, apenas famílias, um casal reprodutor e seus filhotes de diferentes idades. Não existe um lobo alfa, no sentido de um ditador que comanda todos os outros. O alfa nada mais é do que o pai ou a mãe do grupo, e a organização é bem mais cooperativa e menos hierárquica do que se imaginava. Esse mito acabou se espalhando não só sobre os lobos, mas também sobre a forma como algumas pessoas interpretam a sociedade humana, o que levou a muitas distorções, principalmente em discursos sobre masculinidade. 7. Os vikings com capacetes de chifre. Na cultura popular, especialmente em filmes e quadrinhos, os vikings sempre aparecem com elmos enfeitados com chifres, mas na realidade não há nenhuma evidência arqueológica disso. A imagem foi criada séculos depois,
principalmente em encenações teatrais do século XIX, ou seja, um erro histórico transformado em mito visual poderoso. 8. O paradoxo do aniversário. Se você está numa sala com 23 pessoas, há mais de 50% de chance de que duas delas façam aniversário no mesmo dia. Parece impossível, mas a matemática das combinações prova isso. Intuitivamente, pensamos nos 365 dias possíveis e achamos improvável. Mas quando consideramos todas as comparações possíveis entre as 23 pessoas, a probabilidade cresce rápido. Esse paradoxo mostra como nossa intuição falha diante da estatística. 9. O erro do jogador. Imagine uma moeda que saiu cara 10 vezes seguidas. A maioria das pessoas acredita que agora está na vez da coroa. Mas a probabilidade continua sendo 50% para cada lado. A moeda não tem memória. Esse erro é comum em cassinos e loterias e mostra como o nosso cérebro busca padrões mesmo onde não existem. 10. O viés do sobrevivente. Durante a Segunda Guerra, engenheiros queriam reforçar os aviões nos pontos mais atingidos pelos tiros inimigos. Mas o estatístico Abraham Wald percebeu o erro. Os aviões analisados eram os que voltaram da batalha. Os que não voltaram provavelmente foram atingidos em pontos críticos não observados. O viés do sobrevivente nos ensina que focar apenas nos casos de sucesso pode dar uma visão distorcida da realidade. 11. O geocentrismo. Por séculos, acreditou-se que a Terra era o centro do universo e que tudo girava em torno dela. Intuitivamente, parece óbvio. Afinal, vemos o Sol nascer e se pôr. O heliocentrismo de Copérnico e Galileu foi revolucionário justamente porque quebrou essa ilusão sensorial e mostrou que nossa perspectiva não é o centro da realidade. 12. A queda dos corpos. Aristóteles acreditava que objetos mais pesados caíam mais rápido. Intuitivamente faz sentido, afinal, parece que o peso puxa mais. Mas Galileu demonstrou que sem resistência do ar, todos os corpos caem na mesma velocidade. Um experimento famoso foi realizado na Lua em 1971, quando o astronauta David Scott soltou um martelo e uma pena. Ambos chegaram ao chão ao mesmo tempo. 13. O paradoxo de Monty Hall. Imagine um jogo com 3 portas. Atrás de uma está um carro. Atrás das outras 2, cabras. Você escolhe uma porta. Nesse momento, sua chance de acertar é de apenas 1 em 3. Então, o apresentador, que sabe onde está o prêmio, abre uma das 2 portas restantes, revelando uma cabra. Agora ele oferece a chance de trocar. Intuitivamente, parece que restaram 2 portas e, portanto, a chance seria de 50% para cada uma. Mas não é assim. A sua porta continua com a probabilidade original de 1/3. Os outros 2/3 estavam concentrados nas 2 portas que você não escolheu. Quando uma delas é eliminada, toda essa probabilidade se transfere para a única porta restante. Por isso, trocar aumenta sua chance de vitória para 2/3. 14. A geração espontânea. Até o século XVII, acreditava-se que a vida podia surgir do nada. Larvas aparecendo em carne podre seriam criadas pela decomposição. Só com os experimentos de Redi e Pasteur, ficou claro que a vida surge de vida pré-existente. Mais um exemplo de como uma explicação intuitiva pode persistir por séculos até ser desmentida pela ciência. 15. O mito dos 10% do cérebro. Muita gente ainda acredita que usamos apenas 10% do cérebro e que os 90% restantes estariam adormecidos. A ideia é tentadora porque sugere um potencial oculto, mas exames de neuroimagem mostram que usamos praticamente todas as áreas do cérebro, em diferentes momentos. Esse mito é tão popular justamente porque apela ao desejo humano de se imaginar mais do que é. 16. O mapa de Mercator. Se você olhar para um mundo-a-mundi tradicional, a Groenlândia parece do mesmo tamanho da África. Esse é o erro da projeção de Mercator. Criado em 1569 para ajudar navegadores a manterem rotas em linha reta, o mapa distorce o tamanho das massas de terra à medida que se afastam da linha do Equador. Na realidade, a África é 14 vezes maior que a Groenlândia. Esse exemplo mostra como uma ferramenta útil pode criar uma percepção geográfica completamente distorcida da realidade, que aceitamos por séculos.
17. A ilusão da mão de borracha. Este é um experimento fascinante de neuropsicologia. Uma mão de borracha é colocada à sua frente, enquanto sua mão real fica escondida. Quando ambas são acariciadas simultaneamente, seu cérebro começa a adotar a mão de plástico como se fosse sua. Se alguém der uma martelada na borracha, você terá uma reação de susto e dor real. Isso prova que a nossa autopercepção corporal não é fixa. Ela é uma construção constante e frágil feita pelo cérebro com base em estímulos visuais e táteis. 18. O efeito cobra. Na Índia colonial, o governo queria reduzir a população de cobras naja e ofereceu uma recompensa por cada pele entregue. O resultado? As pessoas começaram a criar cobras em casa para ganhar dinheiro. Quando o governo percebeu e cancelou o prêmio, os criadores soltaram as cobras sem valor, e a cidade terminou com mais cobras do que no início. É um exemplo clássico de incentivo perverso, onde uma solução intuitiva para um problema acaba tornando o problema muito pior. 19. O efeito placebo e nocebo. Você já tomou um remédio de farinha achando que era para dor e se sentiu melhor? Esse é o placebo, onde a expectativa de cura ativa processos químicos reais no corpo. Mas também existe o inverso, o nocebo. Se você ler os efeitos colaterais de uma bula, pode começar a sentir náuseas ou tonturas só por acreditar que elas vão ocorrer. Esses fenômenos mostram que a nossa mente tem um poder biológico real sobre o corpo, sendo capaz de criar tanto alívio quanto sofrimento baseada apenas em crenças. 20. Gênios que erraram. Nem as mentes mais brilhantes estão imunes a grandes equívocos, inclusive em suas próprias áreas. Albert Einstein introduziu a constante cosmológica para manter o universo estático, algo que mais tarde teria chamado de seu maior erro. Embora, ironicamente, essa constante tenha retornado ao centro da cosmologia moderna. Lord Kelvin estimou que a Terra tinha apenas algumas dezenas de milhões de anos, pois desconhecia a radioatividade, e também declarou que máquinas voadoras mais pesadas que o ar dificilmente teriam sucesso prático. Linus Pauling promoveu megadoses de vitamina C como tratamento para diversas doenças, inclusive o câncer, sem evidências robustas. Johannes Kepler tentou encontrar harmonias místicas entre as órbitas planetárias antes de formular suas leis corretas. Thomas Edison travou uma campanha agressiva contra a corrente alternada, chegando a eletrocutar animais em demonstrações públicas para associá-la ao perigo. Fred Hoyle cunhou o termo Big Bang de forma pejorativa e permaneceu cético em relação à teoria durante grande parte da vida. Até mesmo Stephen Hawking apostou por décadas que buracos negros destruíam informação, até reconhecer posteriormente que a informação provavelmente é preservada. Se até esses gigantes cometeram erros notáveis, isso nos lembra que o progresso não nasce da infalibilidade, mas da disposição de corrigir o próprio pensamento. Conclusão. Esses exemplos mostram que o erro não é uma exceção. Ele é parte da nossa forma de pensar, da nossa história e até da nossa ciência. Se existe uma lição aqui, é esta: desconfiar da primeira impressão, questionar o senso comum e sempre estar disposto a revisar o que acreditamos. Porque, no fim das contas, a história da humanidade é também a história dos nossos erros e do que aprendemos com eles.